carta que Paulo escreve aos Coríntios. Glória a Deus. E a Bíblia fala que a igreja de Corinto, ela foi fundada um período do ministério de Paulo, de mais ou menos uns 18 meses, que ele teve lá em Corinto, durante a sua segunda viagem missionária. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E aí ele passando por lá, ele teve por lá esses 18 meses, e aí foi quando ele fundou a igreja de Coríntios. Aleluia, Jesus. Quem está me ouvindo e entendendo, diga amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Corinto era uma cidade forte, uma cidade grande, da Grécia antiga. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja. Uma igreja, uma cidade de destaque, famosa na época de Paulo. Porém, a Bíblia fala que Coríntios era uma igreja intelectualmente arrogante. Intelectualmente arrogante. Materialmente era um povo muito próspero. Materialmente era um povo muito próspero. Moralmente eram muito corruptos. Esse era o povo de Coríntios. E aí então, igreja do Senhor Jesus, depois que Paulo se ausenta da cidade de Corinto, deixou a igreja fundada na responsabilidade de outros, o que acontece? A Bíblia diz que se levanta apóstolos corruptos e enganadores e começam a querer desfazer aquilo que Paulo tinha feito. Quer dizer, colocar na mente das pessoas que Paulo era um falso profeta, que Paulo estava errado, que Paulo não pregava a palavra como deveria. Quer dizer, eles começaram a denegrir a imagem de Paulo. Começaram a denegrir a imagem de Paulo, na ausência de Paulo. E aí é quando Paulo fica sabendo de tudo isso que estava acontecendo, aonde alguns já estavam corrompidos, ele escreve uma carta. Ele escreve uma carta para aquele povo. Ele escreve uma carta para aquele povo. E aí então começaram a surgir esses problemas, e Paulo disse: eu tenho que tomar alguma providência. Então ele escreve uma carta com o tema glória através do sofrimento. Isso foi o tema da carta que ele escreveu. Glórias através do sofrimento. Então ele escreve para 3 tipos de classe. Para 3 tipos de classe. Primeiro, ele escreve aquela carta para que aqueles que estavam servindo a Deus com sinceridade, eles fossem incentivados a cada vez mais se dedicar para Deus, que era aqueles que ainda tinha Paulo como seu pai na fé, porque tinha sido Paulo que tinha fundado aquela igreja ali. Então Paulo escreve essa carta primeiro para essa classe de povo, para esse tipo de povo, um povo que servia a Deus, que era obediente, que era sincero, que não negava, e eles estavam ali e defendiam o nome do Senhor, e também defendiam o nome de Paulo, porque eles sabiam o sacrifício de Paulo com aquela igreja. E aí a segunda classe, para os apóstolos mentirosos e enganadores se conscientizarem, para confrontar esses apóstolos. A Bíblia diz que ele escreveu com a intenção de confrontar esses apóstolos que queriam denegrir a sua imagem, que queriam distorcer o ensinamento da palavra de Deus que Paulo tinha aplicado àquela igreja, pois aquela igreja era uma igreja jovem, uma igreja nova, estava iniciando, então o povo não tinha total firmeza, e esses homens queriam distorcer a verdade, enganando aquele povo para tirar aquele povo da presença de Deus. Mas a preocupação deles maior
era denegrir a imagem de Paulo. E a terceira classe era para aqueles que estavam dentro da igreja, mas porém já estavam corrompidos e não dava mais ouvido à voz de Paulo, já estava dando ouvido à voz de terceiros. Ele já estava com a mente cauterizada, ele já estava contaminado pelas palavras daqueles falsos apóstolos, daqueles falsos enganadores. Glória a Deus. Aí então a Bíblia diz que Paulo escreve essa carta com o intuito, com interesse, com a vontade de mudar, de acabar com isso, porque aquele povo ali, aquela cidade, era uma cidade forte, era uma cidade grande, era uma cidade rica, de um povo voltado mais para os seus bens financeiros do que para Deus. Então Paulo já tinha enfrentado toda essa guerra, toda essa batalha, fundou a igreja lá, deixou um bocado de crente, mas ele continua a sua viagem missionária, e aqueles responsáveis que ficaram ali, eles estavam perdendo, eu posso assim, para aqueles apóstolos mentirosos e enganadores que queriam denegrir a imagem de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí você diz, mas pastor, e por que você trouxe essa mensagem para hoje aqui no culto de Santa Ceia? Nós vamos entender, irmão. Eu estou mostrando o exemplo do interesse, da preocupação e do zelo de Paulo, porque o que nós acabamos de ler aqui, o epígrafe dessa palavra diz: Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Paulo estava preocupado com a obra de Deus, Paulo estava preocupado com o seu ministério, e Paulo estava preocupado com o rebanho, com as ovelhas, com a igreja do Senhor. Ele estava preocupado. E quando ele ficou sabendo que tinha alguém querendo se meter no meio, se introduzir com engano e com mentira, ele disse: eu preciso agir, eu preciso fazer alguma coisa. E o que eu vejo, irmãos, é que nos dias de hoje não é diferente. Nos dias em que nós estamos vivendo hoje, não é diferente. Tem aqueles pastores zelosos e preocupados com a obra do Senhor, tem aqueles pastores que levam a doutrina, o ensinamento verdadeiro da palavra de Deus para a igreja do Senhor, mas existe aqueles falsos profetas, aqueles falsos apóstolos, mentirosos e enganadores, para distorcer, para contaminar, para cauterizar a mente da igreja do Senhor, tirando assim da doutrina, tirando do ensinamento, querendo colocar em caminhos tortos, em caminhos de pecado, de mentira, de engano, para que as pessoas não permaneçam na presença do Senhor. E a gente tem observado que muitos têm se corrompido, muitos têm se deixado levar, muitos têm dado ouvido a esses falsos ensinamentos, essas falsas doutrinas, você está entendendo? Que afasta a presença de Deus da vida da pessoa. Porém, nós que servimos a Deus, nós temos que ter a mente de Cristo, entender os ensinamentos verdadeiros da palavra de Deus e seguir ao Senhor, irmãos. E não a os ensinamentos mentirosos que muitos oferecem, que na verdade não leva a pessoa até a Deus. E a gente tem observado isso, que muitos têm desanimado, muitos têm caído, muitos têm esfriado na fé, porque têm dado ouvido a ensinamentos que não agradam a Deus, e quer viver uma vida liberal, e quer viver uma vida desordenada, e ele vai assim perdendo a comunhão com Deus. E Paulo não, Paulo ele estava preocupado, ele estava focado, ele estava ligado, ele estava dedicado, porque ele sabia da onde o Senhor tinha tirado ele, a quem ele servia e qual era de fato e de verdade o compromisso dele com Deus aqui na terra. E cada um de nós, irmãos, nós precisamos entender isso, que Deus nos escolheu,
e a Bíblia diz que Ele nos escolheu e nos alistou para a guerra. Nós estamos diante de guerras, de batalha, de peleja, de dificuldade, afrontas, perseguições que vêm contra a nossa vida, da parte de pessoas que não têm compromisso com Deus. Porém, igreja do Senhor, nós temos que saber de uma coisa: independente disso, nós temos que continuar na presença do Senhor, fazendo a vontade de Deus, dedicado ao Senhor, sabendo que Ele é único e só Ele pode nos dar a salvação. Aleluia, Jesus. Lá em Isaías, no capítulo 43, no versículo 11, ele diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então não existe outro. Você está entendendo? A Bíblia diz: se alguém prega um outro evangelho, que esse evangelho seja maldito, seja anátema. Não é o evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo, ele lhe leva a Cristo, lhe leva a salvação. Você está entendendo? E muitos que estão pregando o evangelho barato, diz o evangelho do não tem nada a ver, o evangelho que não transforma, o evangelho que não muda o caráter, a vida da pessoa. Esse evangelho é um evangelho maldiçoado, como diz a palavra do Senhor. É um evangelho anátema, não é um evangelho genuíno, não é um evangelho puro e transformador que lhe leva à presença de Deus. Então o que é que eu quero dizer para você? Toma cuidado, meu irmão, toma cuidado, minha irmã, porque portas largas existe muito, mas a Bíblia diz que conduz à perdição. Aleluia, Jesus. Porque a porta que conduz à vida eterna, a Bíblia diz que ela é apertada, e o caminho, a Bíblia diz que ele é estreito e espinhoso. Quer dizer, você é perseguido, você é afrontado, você é caluniado, você é apedrejado, você é ameaçado, mas está aqui, porém nunca vencido. Está aqui, ó, presta atenção, ó. Temos porém esse tesouro em vasos de barros. Por que que a Bíblia nos classifica vasos de barro? Você vai entender, ó, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Seja de Deus. Então nós temos que reconhecer isso, que todo poder, toda honra e toda glória seja dado a Deus e não a nós. Agora, por que que o Senhor nos classifica vaso de barro? Presta atenção, você vai entender mais um pouco. E não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Quer dizer que nós somos vasos de barro, mas não vasos destruídos, vasos de honra. Nós somos atribulados, nós somos perseguidos, nós somos afrontados, nós somos ameaçados, mas nunca vencidos, irmão. Nunca derrotado. Você está entendendo? Porque se nós não fosse vaso de honra, nós seríamos derrotados, nós seríamos destruídos. Mas por que não somos destruídos? Vou explicar para vocês. Porque a glória de Deus é derramado sobre nós. Você está entendendo? O Espírito de Deus, ele habita em nós, para fortalecer esses vasos, para suportar as tempestades, os ventos contrários, as afrontas, as perseguições que vier sobre a nossa vida. Glória a Deus. Por isso ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos nós somos, mas não somos desamparados, abatidos, mas não somos destruídos. Quando o homem para, quando o homem desanima, ele se torna vencido. Mas enquanto ele confia em Deus, enquanto ele acredita em Deus, enquanto ele se dedica para Deus, não tem tempestade, não tem vento forte, não tem perseguição, não tem calúnia, não tem peleja que tire ele da presença do Senhor. Porque a Bíblia diz: nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos separará do amor de Cristo. Aí tem pessoas que às vezes
escuta certos ensinamentos malignos, certos conselhos diabólicos, e depois vem dizendo: eu não tenho mais força de orar, eu não tenho mais força de jejuar, eu não tenho mais força de ler a Bíblia. Eu consagrava minha vida, eu louvava, eu orava, eu pregava, mas eu não tenho mais força. Por que você não tem mais força? Porque você deu lugar ao inimigo e ele roubou as tuas forças, que não deveria ter dado essa oportunidade para ele. Você está entendendo, irmão? Porque o Senhor sempre diz: te esforça e eu te ajudarei. Quando você está buscando, Deus está te ajudando. Quando você está orando, Deus está te enchendo. Quando você está lendo a Bíblia, Deus está te dando sabedoria. Quando você está na presença de Deus, a glória de Deus está descendo sobre a tua vida, e Deus está te fortalecendo. E não tem vento contrário que te tire da presença de Deus. Não tem, irmãos. Quando o crente ele anda com Deus, está na presença de Deus, quando o crente consagra a sua vida a Deus, irmão, ele pode vir a luta que vier sobre ele, mas ele não cai, ele não desanima, ele não para. Sabe por quê? Porque ele está focado em Deus, ele está ligado em Deus, ele está andando com Deus, ele está fazendo a vontade de Deus. Agora, quando você vê o crente maldizendo, reclamando, triste, abatido, fazendo as coisas erradas, é porque essa pessoa se afastou de Deus. Porque aqueles que confiam no Senhor, a Bíblia diz, são como o monte Sião, não se abala. Então ele permanece firme ali, adorando o Senhor, independente da luta, independente do problema, independente da dificuldade, mas ele sabe que o seu alvo é Cristo. É como Paulo passando todas as perseguições, sendo afrontado, sendo perseguido, sendo caluniado, mas ele disse: aleluia, Jesus, tudo que eu quero e que eu preciso é que Jesus me fortaleça, é que Jesus me sustente, é que Ele me dê cada dia mais graça para mim lhe adorar, lhe exaltar, glorificar o seu nome. É por isso que ele diz: Jesus Cristo era o único assunto de Paulo. Era o único assunto do ministério de Paulo. Ele disse: eu não preciso de nada mais do que isso. Aleluia, Jesus. Porque ele sabia, a igreja do Senhor Jesus, que se ele continuasse na presença de Deus, ele sabia que ele jamais seria envergonhado. Ele sabia que ele jamais seria derrotado. Ele disse: pode se levantar quem se levantar, pode me perseguir quem me perseguir, pode vir quem vier, mas eu tenho certeza que se eu ando com Deus, se eu estou com Deus, eu não vou perder a guerra, eu não vou perder a batalha. Então eu quero dizer para ti: se tu confia em Deus e tu anda na presença do Senhor, e tu não aceita certos conselhos diabólicos, certos incentivos malignos para te tirar da presença de Deus, e tu é contra essas coisas e abraça a causa do Senhor e se dedica para Deus, pode vir a tempestade que vier, tu vai permanecer de pé, porque o diabo não consegue te tirar da presença de Deus. Ele não consegue lhe tirar da presença de Deus. O diabo ele só consegue atingir um crente quando ele já está longe de Deus, quando ele já está afastado de Deus. Aleluia, Jesus. Olha, eu quero falar algo aqui, o seguinte: tem muitas pessoas que às vezes, quando vê você crescendo, aí faz de tudo para te derrubar, para te tirar. Aleluia, Jesus. Aí tem muitos crentes que ainda se preocupam e dizem: rapaz, é uma inveja tão grande contra o meu ministério, é uma inveja tão grande contra as minhas finanças, é uma inveja tão grande contra o meu casamento, é uma inveja tão grande contra a minha vida financeira. Mas eu quero dizer para ti: não te preocupa com isso. Sabe por quê? Porque aqueles que tentam te atrapalhar, eles caem e você cresce cada vez mais. O perseguidor ele cai e o perseguido cresce, irmão. Vocês observam os exemplos. Aleluia, Jesus. Por exemplo, José foi perseguido até pelos seus próprios irmãos. O Senhor honrou José e os irmãos dele tiveram que dobrar o joelho e pedir perdão a ele. Tiveram que dobrar o joelho e pedir perdão a ele, e por aí vai. O perseguidor ele cai, o perseguidor não prospera, o perseguidor ele é envergonhado. O perseguido Deus exalta, o perseguido Deus honra, o perseguido Deus abençoa, o perseguido Deus prospera. Por isso eu digo para você nessa noite: se tem alguém te perseguindo, agradece a Deus, porque Deus está te honrando, Deus está te exaltando. Aleluia. Escuta,
Se tem alguém querendo ver a tua queda, não te preocupa não, sabe por quê? Porque aquele que se agarrar com o teu tapete para puxar, para te dar a queda, ele vai botar tanta força que ele vai cair, mas ele não vai conseguir te derrubar. Ele não vai conseguir te tirar da presença de Deus. Se tem alguém orando para ver o teu fracasso, se tem alguém orando para ver a tua queda, olha o que a Bíblia diz: a oração dessas pessoas é oração de feitiçaria. Quer dizer, Deus não recebe, diga a glória a Deus. Deus não recebe oração feita para ver o mal de alguém. Esta oração é diabólica. Essa oração é uma oração de feitiçaria. Deus não recebe esse tipo de clamor, esse tipo de oração, porque não agrada a Deus. Deus vai receber o teu clamor porque é feito com sinceridade. Deus vai receber a tua oração porque tu rasga o teu coração na presença de Deus, para Deus receber o teu clamor, para Deus receber a tua oração. E dessa forma Deus recebe. Mas oração feita com um coração maldoso, esta oração Deus não recebe. Diga a glória a Deus. Então eu quero dizer para você nessa noite que você deve sim se dedicar ao Senhor. Você deve sim fazer a vontade de Deus. Você deve sim andar na presença de Deus. Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser apontar, deixa quem quiser dizer, deixa quem quiser incentivar. Não vai pelo incentivo de pessoas que não têm testemunho. Não vai pelo incentivo de pessoas que não têm caráter. Não vai pelo incentivo de pessoas que não têm nada para te oferecer. Não vai pelo incentivo de pessoas que têm uma vida de revolta, de maldade. Você está entendendo, igreja? Você olha, tem pessoas que vivem revoltado, vive cheio de ira, vive cheio de mágoa, porque não consegue ter paz. Sabe por quê? Porque são pessoas que não desejam bem para o seu irmão, são pessoas que não querem ver o seu irmão crescer, são pessoas que não querem ver o seu irmão bem. Então essas pessoas não têm paz, porque o Espírito de Deus não habita em sua vida. A pessoa que deseja mal para o outro, irmão, ele não tem o Espírito Santo, ele é enganado, e na vida dele habita o espírito do diabo, o espírito do engano, o espírito da mentira, o espírito da covardia. Agora, quando você vê um crente alegre, feliz e cheio de paz, é porque na vida dele habita o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por que que queriam destruir Paulo? Sabe por quê? Porque Paulo tinha fundado uma igreja, porque Paulo tinha ganhado muitas almas para Cristo ali naquela cidade corrupta, ali naquela cidade cheia de maldade, e Paulo ali fundou uma igreja, e Paulo ali ganhou muitas almas para Jesus. Quando Paulo virou as costas, porque ele sabia que na presença de Paulo não conseguia, mas quando Paulo se ausenta da cidade, quando Paulo vira as costas, eles vão lá na igreja e começam: olha, tu sabe que Paulo é um falso profeta, tu sabe que Paulo está mentindo, ele vem para cá para querer te ganhar, para poder acabar com a tua vida. E começaram a querer denegrir a imagem de Paulo. Mas Deus estava na vida de Paulo, Deus cuidava de Paulo, aleluia Jesus. É tanto que Deus dá inspiração a Paulo, e Paulo escreve aquela carta para confrontar aqueles falsos profetas, aleluia Jesus, que queria corromper a igreja do Senhor. Eu quero dizer, tem pessoas, aleluia Jesus, e que se diz profeta, que se diz homem de Deus, que se diz mulher de Deus, mas sabe para quê? Para te enganar, mentindo com falsos discursos, com revelações que não vêm de Deus. Você está entendendo? Para te enganar, para poder contaminar a tua mente, para ver se te tira da presença de Deus. Mas toma cuidado com isso, meus irmãos. Faz a vontade do Senhor, faz a vontade de Deus, te dedica cada dia mais para o Senhor, porque o que o Senhor quer para ti é bênção, é paz, é alegria, é crescimento, aleluia Jesus. Derrota fica para aqueles que não querem nada com Deus. Não é o seu caso. Te dedica para o Senhor, faz a vontade de Deus, porque aqueles que vierem para te afrontar serão afrontados. Aqueles que querem a tua queda, esses caem, aleluia Jesus. E lá no livro de Isaías, no capítulo 43, aleluia Jesus, glória a Deus, lá está escrito: aqueles que contenderem contigo perecerá, tornar-se-ão nada, e como coisa que nada é aqueles que se levantarem contra ti. Quer dizer, é aqueles que te desejarem o mal, é aqueles que querem ver a tua queda, é aqueles que querem ver a tua derrota, é aqueles que querem ver o teu fracasso, é aqueles que têm inveja da tua vida. A inveja cairá sobre eles, aleluia Jesus, e a prosperidade de Deus descerá sobre a tua vida.
a prosperidade de Deus descerá sobre ti e repousará sobre a tua vida. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então você não tem com que se preocupar, a não ser em buscar a Deus, como diz a palavra do Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor acrescenta. Deus tem coisas grandes para acrescentar na tua vida. A partir de quando? A partir do momento que tu colocar o Senhor em primeiro lugar. A partir do momento que você se dedicar para Deus. A partir do momento que você reconhecer que Ele é Deus na sua vida. E você passar a acreditar verdadeiramente em Deus. Aleluia, Jesus. Aí tu vai buscar o Senhor. Tu vai colocar o Senhor em primeiro lugar. E tu vai ver que o Senhor vai começar a prosperar. Ele vai começar a acrescentar. Ele vai começar a suprir as tuas necessidades. Agora, enquanto a pessoa não reconhece isso, não se dedica para Deus, não faz a vontade de Deus, ele vai estar sofrendo, ele vai estar maldizendo, ele vai estar reclamando, ele vai estar pagando preço. Sabe por quê? Porque ele ainda não se libertou-se. Ele precisa se libertar. Depois de liberto, ele vai fazer a vontade do Senhor, com certeza. Depois de liberto, ele vai se dedicar para Deus. Depois de liberto, ele vai colocar o Senhor na sua vida em primeiro lugar. Tem crente, igreja do Senhor Jesus, que se diz crente, mas nada que vai fazer fala para o Senhor. Nada que vai fazer pede a direção de Deus. Não confessa a Deus. Faz o que dá na cabeça, como diz a história. É dono do seu nariz e vou para onde quer e faço o que eu quero e ninguém tem o direito de interferir. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, igreja? Porque não anda na presença de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus não habita nesta pessoa. Diga a glória a Deus. Porque depois que ele abriga na sua vida o Espírito Santo, ele sabe obedecer, ele sabe fazer a vontade de Deus, ele sabe se dedicar para Deus, ele sabe respeitar a Deus, ele sabe esperar em Deus, porque o Espírito de Deus lhe ensina. Diga aleluia. O Espírito de Deus lhe ensina. É por isso que Paulo ele disse, aleluia, Jesus. Olha, igreja do Senhor Jesus, o versículo 2, eu achei ele tão lindo quando disse: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Quantos falsificadores da palavra de Deus tem aí? Dizendo que são e não são, dizendo que faz e não faz, dizendo que anda na presença de Deus, mas na verdade anda com mentira, anda com engano, pecando, fazendo as coisas erradas, de forma vergonhosa, aleluia, Jesus, e dizendo que são homens de Deus, que são mulheres de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. É muito fácil conhecer, irmão, quem serve a Deus. É muito fácil conhecer quem faz a vontade de Deus. Sabe por quê? Pela manifestação da verdade. Porque através do homem de Deus, da mulher de Deus, se manifesta a verdade de Deus. Porque o crente verdadeiro, ele anda na verdade. O crente que serve a Deus e tem compromisso com Deus, ele anda na verdade. Ele não anda com mentira, ele não anda com engano, ele não anda falsificando a palavra de Deus, querendo enganar ou contaminar o coração daqueles que servem ao Senhor. Diga aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas fica com falsos discursos vergonhosamente na presença da igreja. Porque eu não digo na presença de Deus, porque quem está na presença de Deus não anda escandalizando. Dá uma glória para Jesus. Mas, olha aqui, ó, o versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Para os que se perdem. Mas para esses que são salvos, o evangelho não está mais encoberto, ele está livre. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ele não está escondido, ele está livre. Glória a Deus. Agora, para esses que se perdem, eles escondem a verdade e diz: eu não tenho força, e diz: eu fui enganado. Assim como Eva falou lá no jardim, quando o Senhor colocou ela e Adão lá, ela olhou para o Senhor e disse: sabe por que eu comi do fruto? Porque a serpente me enganou. Aleluia, Jesus.
Para estas pessoas o evangelho está encoberto. Aleluia, Jesus. Eles dizem que é porque não tiveram força. Eles dizem que é porque foram enganados. Sabe por quê, irmãos? Porque não querem assumir a verdade, porque não querem assumir o seu erro diante da verdade. Aleluia, Jesus. E fica mentindo para um e para outro, dizendo: sabe por que isso está me acontecendo? É porque eu fui enganado, é porque me enganaram. Aleluia, Jesus. Coisa nenhuma. É porque não vigia, é porque não se dedica, é porque não faz a vontade de Deus, é porque não busca, é porque não ora, é porque não se enche de Deus. Porque se encher de Deus, o diabo não engana. Dá um glória para Jesus. Se enche de Deus, o diabo não engana, irmãos. Satanás não engana o crente fiel. Satanás não engana o crente verdadeiro. Diga aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo engana aqueles que já estão com a mente cauterizada, com aqueles que já estão incentivados pelo mundo, pelo pecado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se Paulo disse lá em uma das suas cartas, ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E todos que lê as cartas de Paulo, que conhecem a história de Paulo, sabe quem Paulo era antes de conhecer a Cristo. Sabe que Paulo era um homem perverso. Sabe que Paulo era um homem mau. Aleluia, Jesus. Mas depois que ele entrega a sua vida para Cristo, ele é transformado por Deus, e ele abre a sua boca e diz: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Mas eu não quero mais é pecar contra o meu Deus. Ele disse: ainda que eu tenha que morrer pelo evangelho, eu não perdo nada, eu ganho. Aleluia, Jesus. Ainda que eu tenha que morrer, aleluia, Jesus, pela minha salvação, eu não estou perdendo nada, eu estou ganhando. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E tem gente ainda hoje dizendo: eu não aguento, eu não posso, não dá para mim, eu fui enganado, eu não era para estar passando por isso. Sabe por que eu estou passando? É porque eu fui enganado. Coisa nenhuma, irmãos, coisa nenhuma. O evangelho é claro, o evangelho é puro, o evangelho está sendo pregado nos quatro cantos da terra. Não se existe mais desculpa para dizer: eu estou enganado, eu não conheço, eu não sei de nada. Aleluia. Principalmente aquele que já entregou sua vida para Jesus e está dentro da igreja e escuta todos os dias a pregação do evangelho, da palavra de Deus. Não tem mais desculpa para dizer: eu não sei. Não tem mais desculpa para dizer: eu não posso. Não tem mais desculpa para dizer: não dá. Diga aleluia. Paulo disse: eu posso. Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele disse: eu posso vencer a perseguição, eu posso vencer a mentira, eu posso vencer a tentação, eu posso vencer o pecado, eu posso também prosperar, eu posso também crescer, eu posso ser usado por Deus, eu posso também ser cheio do Espírito Santo, eu posso deixar de falar da vida alheia, eu posso deixar de ser um acusador, eu posso deixar de desejar o mal aos meus irmãos, e eu posso abençoar, eu posso abraçar, eu posso amar, eu posso exaltar, eu posso glorificar, porque quem me fortalece é Deus.